bem-vinda, Silvia. Eu é que agradeço. Primeiro, a sua generosidade de me chamar aqui para esse live. Eu tenho acompanhado os seus lives, têm sido muito instrutivos, muito interessantes e acho que o tema que nós vamos discutir hoje é um tema que vai realmente agradar todo mundo que está vivendo esse momento que, na verdade, nós dois estamos vivendo, né? Depois que você faz 60 anos, vem um grande ponto de interrogação. Falei, e agora? Como é que eu vou ver o melhor da minha vida? Como é que eu vou estar no meu melhor? Aconteceu o seguinte, quando eu fiz, nessa fase de fazer 60 anos, o meu pai fez 90. Ah, que maravilha! 90 anos. E está muito bem, acabou de lançar um livro, está ótimo, meu pai tem uma vida própria, enfim, está inteirão. E a minha filha Ana fez 18 anos. Eu falei, não, tá tudo errado. Com uma filha de 18, um pai de 90, eu tenho aqui, a primeira coisa é realmente me renovar, nesse sentido. Espetáculo. E aí, então, eu decidi fazer a cirurgia bariátrica. Porque você já tinha tentado alguns tratamentos tradicionais. Você tem todos, Otávio, é que você é magro, você não sabe Não, o mas que eu fui gordinho, fui um adolescente acredito, gordinho. eu Sim, duvido. verdade, eu tinha a mão gorda tocando piano. Não posso acreditar. Então eu tenho a cabeça um pouco do gordo, eu sempre me cuidei muito. Então o que você vê hoje é muito esforço. Porque assim, não é fácil não, eu sei o que é isso. Eu pensei que você fosse magro, assim, não vou Não, dizer que de não, ruim, eu- porque você não é ruim, mas que você fosse magro que nasceu, assim, continuou. Tive, sim, grande tendência a engordar, faço dieta até hoje e controlo todos os dias fazendo atividade Não, física. Não, Né? atividade física, isso é um assunto que nós temos que conversar aqui, porque eu sei que você faz todos os dias. Todos né? os dias, de segunda a sexta. No fim de semana, caminhada, mas de segunda a sexta, pilates, funcional, RPG, e aí vai. Mas todos os dias, muito disciplinadamente. Ontem fomos dormir tarde, ela fez um jantar para mim maravilhoso, com grandes amigas, Glorinha, Gabi, e Juntamos amigos, jornalistas. e dormimos um pouco tarde. E tomamos bastante champanhe, né? Eu não desmarquei a aula. 7h30 da manhã eu estava fazendo aula. Então, acho que é isso. Essa disciplina que nós temos que ter com a pele, cuidar da pele, lavar, limpar, usar filtro solar, com o corpo, com tudo na vida. Eu acho que a gente só obtém resultados realmente quando a gente se dedica a essas regras básicas. Você é uma pessoa que é irritantemente disciplinado. Você aprendeu a fazer isso. Eu, como era mais relaxada com relação a essas questões, quer dizer, eu levava mais agora que eu emagreci 42 quilos. Ah, isso que era uma pergunta. Muita gente não sei se pergunta de quanto você perdeu. Tá aí a Carla do Rio de Janeiro. Carla, Rio de Janeiro, né? exatamente. Como eu emagreci muito, eu falei, olha, eu tenho agora que fazer músculo, porque quando você emagrece, como eu emagreci, vai embora gordura, massa muscular também. Então eu tenho que realmente essa perda da massa coisa. magra é o grande, muito chato. Eu estou fazendo, quer dizer, sobra um pouco de pele, eu estou meio assim, no corpo eu estou preocupada, que eu vejo que... Até acho que tem perguntas que as pessoas mandaram, né, sobre isso, mas... Sim, a perguntando primeira do processo de emagrecimento, que tipo de lasers e injeções você chegou a fazer neste caminho da perda de peso? Porque existe realmente a perda inicial, você vai, dependendo da sua tendência genética à flacidez ou não, você pode ficar mais flácido ou não. Quais foram os seus passos, assim, passo a passo? Então, primeira coisa, a questão do corpo, eu acho que eu não estou estabilizada ainda. Então, eu quero depois saber com você exatamente quais as ajudas que a gente tem para o resto do corpo. Eu estou primeiro me preocupando com o rosto. Então, porque caiu também. Aí eu vim no Otávio e falei, pelo amor de Deus, vou ter que fazer plástica agora, o que eu vou fazer? E aí o Otávio me mostrou que hoje em dia a cosmetria realmente está ajudando muito. Agora, eu não sei ainda se você acha mesmo que substitui a plástica? Substitui a plástica, sinceramente. No resto do corpo, eu não sei. Depois eu vou falar das outras coisas do corpo. Mas no rosto, eu acho que até está mais ou menos em ordem. Sim, você consegue retardar sim. Então, assim, na época do grande professor Pitangui, as pessoas faziam plástica aos 40 anos. Eu fiz lembro. plástica com 40 anos. Então, era uma tendência que se pensava, vamos cortar. Hoje não, você consegue estimular o seu colágeno, você reestrutura. Isso que nós fizemos em você é uma reestruturação, o famoso MD Codes. O que é isso? Nós não preenchemos mais o bigode chinês. Quem que está causando bigode é essa falta de estrutura. Então, nós fizemos alguns pontos de estrutura no seu rosto para que esse despencamento fique de uma maneira mais equilibrada. Outra questão, a toxina botulínica. Em você, nós fizemos muito pouco. Então, nós fazemos entre as sobrancelhas para dar uma levantada no olhar e não ficar realmente pesado, mas também não congelamos. É a minha filosofia, menos é mais, less is more, beleza com critério. Não, eu acho que, eu não sei o que as pessoas estão achando, mas eu sinto que está o resultado, para mim, que eu estou satisfeita, porque está natural, as pessoas me conhecem, eu jamais vou ficar com aquela cara toda esticada, toda assim, não combina comigo. Agora, quando você emagrece, até o rosto emagrece demais.
Demais. Você perde músculo no rosto também, Músculo não? e massa magra. Imagina que nós temos assim, algumas bolsinhas de gordura como se fossem uns travesseiros. Então veja sua filha com 18 anos, que maravilha, aquele colágeno, aquela sustentação e osso, nós também perdemos osso no rosto. Então quando nós vamos repor com ácido hialurônico, nós vamos a nível ósseo, que nós chamamos de periósteo. Então não é só a pele, eu tenho que pensar na pele, no colchão, que é esse colágeno, esse elastina e colágeno, e no osso. Então nós vamos repor volume, nós vamos repor estruturas que nós perdemos com o tempo. Então por isso fica um resultado mais natural. E cuidar da pele, quer dizer, cuidar da pele como? Ácido, filtro solar e uns lasers. Você tem feito alguns lasers de... Isso é muito legal. Eu estou achando muito resultado. Faz uns lasers aqui, a pele fica mais quentinha, parece que dá uma puxadinha assim, vai melhorando. É o neck sculpting, na verdade, assim, quando nós atingimos 43 graus, nós estamos estimulando colágeno. Então você precisa chegar nesses 43. Quer dizer que é de dentro para fora, de dentro para fora, e você dando o suporte de hidrolisado de colágeno, proteína, o organismo com este calor, ele vai fazer colágeno novo. E quando você chega a 45, você pode derreter gordura. Porque, assim, eu tinha aqui uma gordurinha que era natural do envelhecimento e eu fiz esse laser com 45 graus, você derrete essa gordura. Então você pode derreter a gordura ou pelo calor de 45 ou ao contrário, congelando gordura, que é o método que nós chamamos de criolipólise. Então a cosmetria, você me perguntou, vai substituir a plástica? Não, eu acho que a plástica ela vai ser retardada. Os próprios colegas cirurgiões plásticos hoje praticam essa cosmetria também como nós fazemos e obviamente você vai deixar para grandes casos de flacidez. Quer dizer, é uma combinação então hoje em dia. Associação de técnicas. Associação de técnicas, é isso aí. É o que nós chamamos de minimamente invasivos. Então você vem, faz o procedimento, volta para casa. Não tem um curativo, você não fica uma semana inteira não, você vai trabalhar direto. Porque você chegou a fazer um laser, você me contou, Compitang, aqueles primeiros lasers que era aquela queimadura. Era uma queimação total. Você ficava cheio de pus no rosto. Isso foi terrível. Eram os primeiros, foram os primeiros lasers que nós usávamos, eram os lasers ablativos de CO2. A recuperação super trabalhosa. E o que doía? Doía, sim. Tinha um pós-operatório trabalhoso e realmente facilitou. Hoje você faz um laser fracionado, vai embora com a pele rosada, uma maquiagem e boa. Né? Então realmente avançou muito, melhorou muito. As pessoas todas perguntam a respeito de, por exemplo, essa coisa que você falou um pouco, mas eu acho que tem que se... A gente vê muito artista de televisão, muito político, com a expressão congelada. E eu acho que isso é uma coisa que ninguém quer, né? Quer dizer, eu não gosto dessa assinatura. Agora, eu vejo que tem dentista fazendo isso. Você vai em dentista e fala assim, aplicamos Botox. Os caras não entendem nada. Essa é uma grande questão. Você toma muito cuidado, porque parece que abre uma ampola, assim, você vai na ginástica e fala, estamos com um negócio de Botox aqui, qualquer um põe. Porque assim, eu acho que existe necessidade de conhecimento técnico de anatomia, cada um dentro da sua área. Não é porque você faz cirurgias odontológicas que você tem um conhecimento natural de, inclusive, lidar com as complicações. Então, essa questão do preenchimento, que hoje é uma reestruturação, nós fazemos cursos, inclusive, em cadáver fresco. Eu fui, esse ano, fazer treinamento, porque a anatomia para nós é absolutamente fundamental. Não é só injetar, você pode ter complicações, você precisa saber lidar com essas complicações. Então, essas áreas que estão sendo um pouco invadidas por outras especialidades, é realmente... Sem falar da picaretagem toda, essa mulherada que põe bunda, que faz um monte de coisa que a gente vê aí, acidentes terríveis, né? Precisa separar muito o joio do trigo, gente. Porque é uma questão também de quantidade, né? O que você vai colocar no seu rosto, por exemplo, existe um limite de 10, 12 ou 20, mas 20 ml, né? Não 300, como são os casos para ganhar volume de glúteos, e aí você pega realmente uma artéria e você cria um êmbolo e leva na morte. Então, beleza com critério, na verdade, é essa a nossa hashtag. Tem uma pergunta aqui da Rita de Atibaia, perguntando quais são os seus projetos para 2019. Emagrecer ainda está abrindo mais opções, isso está abrindo mais opções na sua carreira. Olha, eu tive um projeto em 18, além desse pessoal que foi de emagrecer, que me agradou muito, que foi fazer um projeto com a Natura, onde eu me identifiquei muito. Eu fui contratada pela Natura, eles fizeram uma pesquisa com várias comunicadoras e eu, com muito orgulho, eles chegaram no meu nome, e porque era a pessoa que tinha, vamos dizer, uma interface, que podia fazer uma interface muito bacana entre a empresa e as consultoras de venda, que são nada mais, nada menos que 1.300.000. Você está brincando? Não estou brincando. 1.300.000. Então, eles têm um canal, que é um canal com um programa, vários programas, um canal de treinamento chama Encontro,
né, Encontro Natura com o Silvio Popovic, e eu tenho feito esses programas. E esses programas eu entrevisto especialistas, pessoas que são muito interessantes, que, enfim, tem sido um projeto que tem feito muitas palestras pelo Brasil, também falando de protagonismo feminino, porque essas mulheres todas me conhecem dos meus quase 40 anos de televisão. Então elas sabem, né, me conhecem, sabem da minha trajetória. Eu fui mãe tardia, eu agora perdi esses 40 quilos. Então a minha vida, ela sempre teve assim, viradas. É incrível o depoimento das suas seguidoras, elas se identificam absolutamente. Sabem que você falou de trabalhar para cuidar. Sabem, e eu me orgulho muito disso, porque elas gostam de mim de verdade, pelo que eu fiz, pelo que eu sou. E eu agora, nessa fase que estou, também estou abrindo meu coração e falando exatamente, falei, gente, agora eu quero envelhecer bem. Agora, isso não é vergonha para ninguém, a questão da longevidade hoje é no mundo, a nossa geração vai até o 100 no mínimo. Agora, como é que você chega no 100, no seu pior? Você tem que chegar no seu melhor. Como é que você ocupa o centro do palco da sua vida? Não sendo assim, transparente para o mundo, para a sociedade, se acomodando, ficando em casa e se afastando da vida social e dos desafios profissionais, a gente tem que se reinventar. Agora, como é que você se reinventa? É difícil. Por que é difícil? Porque a gente nem sabe o que a gente quer. Então, o que eu tenho falado pelo Brasil é que se você não tiver um sonho, você não consegue nem mergulhar dentro de você para entender aonde é que você vai se comprometer com você mesmo. Porque a vida vai mudando, os desafios vão mudando e de repente você não tem mais, você não sabe muito bem para que você está passando por aqui. Então, a cada momento você tem que se comprometer com você. No meu caso, eu quero viver esse último terço de vida da melhor maneira possível. Eu ainda estou descobrindo como é que vai ser. O meu corpo já está pronto para isso. Pelo menos essa parte eu fiz. É um grande passo, porque é um exemplo e existem várias pessoas partindo para esse tipo de cirurgia porque se inspiram em você, porque o resultado é tão sensacional, você realmente modificou, tem uma outra pessoa, sempre foi sensacional, mas essa parte de nós olharmos para o espelho, estarmos bem conosco mesmo, que é a grande questão. Isso é importante, a segunda e muito importante é você ter saúde, porque os meus exames hoje estão maravilhosos. Foi o meu caso, eu tentei a vida inteira emagrecer, engordava, agora deu, cansei, falei, chega, cansei desse assunto. Sabe quando você cansa desse assunto? Eu cansei de ser gorda, deu. Agora eu quero outra coisa para mim. Então agora eu estou com outros problemas. Então eu troquei de problemas. A gente tem que trocar de problema na vida, senão a gente se cansa da gente mesmo, sabe? Você não aguenta mais você mesmo. Então agora meus problemas são como é que eu vou preencher esse tempo. Eu tenho viajado muito, eu tenho tentado melhorar minha aparência, eu tenho tido a grande alegria de entrar nas lojas. Eu já fui, comprei esse macacãozinho, entro, cargo nas roupas com uma facilidade, é uma delícia. Lojas normais, de números normais. Não tem que comprar tamanho grande. Recentemente eu fiz uma baita venda de um monte de roupas lindas, importadas, bacanas, que eu não tinha nem espaço no meu armário. Eu falei, não, preciso renovar. Esse é um acervo que eu tenho nos últimos 20 anos, de roupas maravilhosas. Eu falei, não, vamos vender, vamos comprar outras coisas. Eu doei um monte. As pessoas, você não vai doar? Eu falei, gente, não é que eu vou doar? Já doei, sem exagero, metade do meu armário. Agora, as coisas que eu vendi são coisas que eram boas, aliás, ainda tenho essas coisas, ainda vou ver o que eu vou fazer. Então eu estou pondo outras questões da minha vida. Agora, como é que você fica bonita? Você fica bonita com tudo isso, tendo objetivo, cuidando da pele, vindo notável, ouvindo os médicos, procurando, óbvio, as pessoas vão dizer, se vai para você é fácil porque você tem dinheiro. Eu ouço muito isso. Não é bem assim. Quer dizer, é uma questão de se priorizar. Você, quando se prioriza, não quer dizer que você vai tirar outras pessoas da sua vida. Mas você vai abrir espaços diferentes para as pessoas da sua vida. Você também abre para você. Então, quando você abre espaço para você, a mulherada que chega aqui... exatamente isso, por onde eu começo. É muita coisa, esse plano está muito longo, então vamos priorizar. Vamos cuidar primeiro do seu rosto, vamos dar uma levantada, vamos dar uma reestruturada. Depois você vai para a gordurinha localizada para o congelamento, vai cuidar das estrias que sempre te incomodou desde a adolescência. Mas é isso, um plano de 6 meses. Aqui não existe milagre. As pessoas chegam, é o que eu chamo, um beauty plan. Então vamos fazer suas prioridades. Isso é bacana, sabe? Eu gosto de uma imagem que eu acho que todo mundo entende. Imagina então que a sua pele, o nosso rosto uma cama. A cama ela tem um estrado, ela tem um colchão e ela tem um lençol. Se eu não tenho uma estrutura boa, não adianta ter um lençol frete, chique, de 1000 fios do Egito, que não vai ficar bom naquilo. Então, preciso desses 3 passos. Eu preciso de estruturar. Aí eu uso a toxina, o ultrassom microfocado, os lasers. Este colchão desta cama, para você dormir bem, é a estruturação com ácido hialurônico, com o seu colágeno.
E aí nós vamos O tal do recapear. colágeno você consegue fazendo, estimulando com calor. E aí- tomando junto. Então você vai ter a fonte de proteína e o estímulo dos lasers e a radiofrequência. E aí nós vamos trocar esse lençol. Aí a gente vai fazer um laser mais superficial. Desta forma o nosso rosto vai ficar assim equilibrado, bonito, com menos linhas, com um pouco mais de estrutura, mas natural, sem exagero e sem congelar. Então a pessoa me chega aqui e fala, olha, me dá 6 meses que nós vamos conseguir isso. Me dá meia hora e algumas seringuinhas, a gente consegue. Agora, Otávio, estamos falando de rosto, de reestruturação do rosto. E corpo. Agora, falando de corpo, pegar um tema polêmico. Eu sei que vocês têm uma cadeira aí que a mulherada senta e reestrutura toda a boa. parte vaginal. Eu falei, gente, Não, esse pessoal na tá verdade- inventando o quê? Não, uma boa. O Você que me é isso? levantou, é o Não, vou seguinte. levantar porque a mulherada de 60, muitas têm incontinência urinária, já estão Mas achando que está tudo prevenção, caído até prevenção. aquelas partes. É um assunto que nossos congressos de cosmetria, nesses últimos 3 anos, vem nos chamando, que é o rejuvenescimento íntimo feminino. Nós estamos falando O aqui que de é isso? Não é beleza. gente de maluquice esse Não, negócio? é Eu maravilhoso. achei meio esquisito. Falei, gente... De jeito nenhum. Então, nós temos que ver 3 coisas. Depois de parto, ou na menopausa, ou depois de algumas gestações, existe uma frouxidão do canal vaginal, porque, como a nossa pele também perde colágeno, esse tecido também. Sim. Então, esse mesmo laser que você faz para estimulação de colágeno no rosto e no pescoço, existe uma outra ponteira que vai intravaginal. O que ela vai fazer? Colágeno novo. Isso vai diminuir o introito, o canal, a frouxidão. Você vai ter mais condições, melhor qualidade na relação. E não dói isso? Absolutamente indolor, com pomadinha anestésica. É absolutamente tranquilo. Na parte externa, esse laser também pode ser aplicado para clarear. Uma queixa comum das mulheres é o escurecimento dessa área íntima. Por que escurece? Atrito e tendência de depilação exagerada, tudo que faz atrito deixa a sua pele vermelha e pode pigmentar. E logicamente depende do seu grau de tipo de cor de pele. Uma outra questão, a vulva, ela vai perdendo Quer dizer, também você colágeno. clareia também, se Você quiser? clareia também. As E- novidades. E você também estimula, você pode fazer um pouco de volume com radiofrequência da vulva dos grandes lábios. Então esse é um tratamento fisiológico, de qualidade, e você previne a incontinência urinária, quando você também faz. Porque fortalece a Você- musculatura. E aí a musculatura é a tal da cadeira. Tem a tal da cadeira. É uma você- cadeira normal, você Você parece senta uma com poltrona. roupa, Outro dia eu exatamente. cheguei aqui no consultório, pus minha bolsa na cadeira, eu falei, não, com essa cadeira pra... Como é que Deixou chama o ela- negócio? Eu falei, não, tira minha bolsa daí. Ela faz um trabalho muscular intenso através de correntes eletromagnéticas do assoalho pélvico, que é onde existe fisioterapia desta forma. Só que essa tecnologia, em 28 minutos, corresponde a não sei quantas sessões de exercícios. Sensacional. Então, casos leves de incontinência, prevenção, existem pessoas que querem melhorar sua performance, porque você melhorando essa sexual, você melhorando a sua circulação, você melhora a qualidade dessa musculatura, desta mucosa intravaginal e melhora a qualidade de vida sexual. Então, a mulher passou a se ver mais na sua intimidade. Então, E também querer ter prazer até o fim da vida, porque isso é outra coisa. Você pode ter prazer, se você não está se sentindo bem, você não vai, você fica, sabe, você não se entrega tão facilmente também. claro. Quer dizer, e hoje, além de você ter o mesmo companheiro, muitas mulheres também têm companheiros mais jovens e elas querem se sentir, sabe, no seu melhor. Essa é a questão. Eu acho que quando você faz 60 anos, você liga um botãozinho que é o seguinte: eu agora quero nada mais, nada menos do que o melhor para mim. É isso que a gente tem que cair essa ficha, porque a vida vai acabar mais Com cedo certeza. ou mais tarde. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ser fiel a gente, a viver o melhor que puder, não é? Eu acho isso, que você tem que viver, você tem que comer o melhor, a comida mais gostosa que você mais gosta. Você tem que ter roupas, por exemplo, não precisa de muitas, mas as que tem tecido agradável. Eu tenho os lençóis também, eu gosto de bons lençóis também. A gente tem que gostar de ter coisas que são coisas que nos deem prazer, que tenham um significado. E a qualidade das escolhas também são Fazer as viagens que tem a ver, não as viagens que são impostas pelos outros. Ou seja, você tem que ter os seus sonhos e ser fiel aos seus sonhos. Se você não for fiel aos seus sonhos, quem é que vai ser? Você vai ficar esperando o marido um dia chegar para você e falar: olha, lembra que você gosta de tal coisa, então eu te comprei e tal. Não, a gente aqui tem que se dar. E essas viagens, você falou, tocou um assunto muito interessante, que eu também sempre fui pelas viagens mais tradicionais, Paris, Nova York, Londres, etc.
Há uns 4 anos atrás eu falei, o mesmo questionamento, até quando eu vou ter mobilidade para ir ver Camboja, os templos, subir e descer no Butão, 5.000 degraus para ver o Tiger Nest, exatamente isso, né? Mobilidade, elasticidade, vamos fazer as exóticas o quanto antes, para deixar os 80 em diante, ficamos onde tem bons hospitais. Tem bons hospitais. Isso é um jeito de pensar também. Se bem que hoje em dia, quer dizer, você tem essas viagens de navio, por exemplo. São sensacionais. Tem até médico a bordo. Você sabe que tem muito velho que morre em navio, né? É mais barato morar nesses transatlânticos porque eles têm médico, tem comida, tem serviço, tem gente que ajuda a andar, tem sol, tem a piscina, tem sensacional, fisioterapia. Fisioterapia, se você compra uma viagem muito longa, eles ficam 6 meses dentro do navio, porque é melhor, vai parando, se quiser descer, desce, se não quiser, não desce. É que a gente aqui ainda não tem essa cultura, mas os europeus, muitos europeus fazem isso, né? O Caio de São Paulo fez uma pergunta direta para mim, se eu revelo a minha idade, o que eu tenho feito para estar bem com a minha imagem, quais os procedimentos que eu indico. Bom, não tenho nenhum problema com a idade, eu tenho 64 anos, fez agora em 1º de outubro, me sinto bem, eu tenho essa forma de me cuidar já desde a adolescência, fui um gordinho, tive acne na adolescência, foi um trauma na minha vida, por isso eu me dedico tanto ao estudo, a divulgar sobre acne. Mais do que isso, a acne, o Otávio tem um livro sobre acne, que inclusive ajudou a Ana, minha filha, que foi maravilhoso. Eu acho que essa é uma coisa que você devia falar bastante aqui, porque as pessoas ainda sofrem com acne, né? Muitos, são 80% de adolescentes. Então, no Brasil, se a gente fizer essas contas, são 24 milhões de adolescentes com acne. Desses 20% tem depressão. E desses 20% tem 8% de ideias suicidas. Então a questão realmente é bastante séria, então eu sei, por isso que eu gosto muito de tratar, eu adoro resgatar vidas, porque às vezes vem adolescentes super sofridos que pararam de estudar, já não frequentam a sociedade, e por causa da acne. Tem histórias de... o tratamento de acne, qual que é? Basicamente é limpeza de pele ou é... Começou a aparecer os primeiros cravinhos, oleosidade, a mãe e o pai que tiveram acne tragam ao dermatologista mais próximo da sua confiança. Limpeza, tonificação, não deixar essa pele tão oleosa usando alguns ácidos, alguns secativos, limpeza de pele com um profissional adequado. E se chegou a 1 grau 2 inflamatório, como foi o caso da Ana, a isotretinoína, que é o famoso Roacutan, que é um método há mais de 35 anos, mas tem que ser feito sob orientação médica, porque ele é teratogênico, isto é, a mulher que toma não pode engravidar. E é um resultado maravilhoso. E aí as marcas, né? Porque eu costumo dizer que as cicatrizes físicas e as emocionais da acne. Então é possível prevenir sim. Então eu tive acne e como é que eu chego a esse tipo de atividade diária minha? Eu faço exercícios de pilates, faço funcional e cuido da alimentação corretamente sempre. Tratamentos que eu faço muito pouco toxina, faço toxina somente aqui entre as sobrancelhas, então você vê que está tudo mexendo. Muitas pessoas falam, não, para de fazer botox, mas eu não faço botox. As pessoas imaginam, porque eu tenho esse cuidado de quase não mexer muito. Parece que é botox, não é botox. Faço um pouco de hialurônico para estruturar, adoro o ultrassom microfocado e esse que você está falando para estimular um pouco de colágeno. Não tem muito segredo, é o básico do básico do básico. Não gosto, não faço e não pratico em mim o que eu não quero que minhas pacientes também tenham. Fora que a clínica aqui, todas as médicas da equipe que agora a clínica Otávio Macedo virou uma clínica com parceiros, né? Com outras doutoras e doutores. E é um pessoal, uma equipe de primeira, realmente um pessoal muito preparado que você tem aí, muito simpático. A Paula, a Karine, tem um rapaz também muito simpático, Bruno, uma turma legal. Eu sei que você tem também no interior, né? Sim, São José dos Campos também mantemos lá, que é a minha cidade natal, temos 3 dermatologistas. Todo o conceito que nós temos aqui também é passado para lá, as tecnologias também circulam. Agora, Otávio, é coisa para rico só fazer trabalho de pele? Porque isso as pessoas sempre perguntam, a gente tem que falar para o pessoal que está assistindo, porque nem todo mundo tem nem como perguntar uma coisa dessa. Tem até vergonha de chegar e falar, escuta, mas eu vou poder, eu consigo pagar um negócio desse? Você falou certo alguns minutos atrás, a priorização. Então, o que nós vamos priorizar? Veja bem, esses tratamentos, logicamente, têm um custo, porque a tecnologia é importada, os materiais são importados, tem a expertise do médico que pratica. Você traz todas essas máquinas de última geração? Todas chegam no Brasil juntamente quando são lançadas fora. Então, digamos que é preço realmente praticado pela maioria dos médicos da mesma situação. Mas eu acho que você consegue
fazer em 6 meses uma priorização, um tratamento dos seus sonhos. Não é? Você faz opções na vida. Não é? Uma viagem, de repente, por um tratamento, ou vai fazendo pausadamente, mês a mês. Você não precisa fazer tudo de uma vez. É o que eu falei no começo, é um beauty plan. Nós vamos fazer juntos as priorizações desses tratamentos. Dentro do que a pessoa pode. Claro, dentro dos sonhos dela. Dentro do que dela. ela pode pagar, dentro do que ela pode ir e do que é necessário. Porque também não adianta vir dar uma de louca, não, quero fazer tudo. Você não precisa. E às vezes nem precisa, exatamente. A Kátia de Fortaleza pergunta, Silvia, conta para nós sobre as suas atividades extraprofissionais, você já contou, e sua alimentação tem algum cardápio específico? Elas têm muita curiosidade de saber. Nenhuma, não. Depois que você faz essa cirurgia, você come de tudo um pouquinho, mas é pouquinho mesmo. Este é o problema da cirurgia. Se de um lado você não se preocupa com o que você está comendo, você tem que comer pouco porque você tolera pouco. O seu estômago fica menorzinho. Né? E a digestão, então, passa a ser uma coisa mais... Então, eu como mais... Eu escolho o que eu como. É engraçado que a escolha acaba sendo das coisas mais saudáveis. Eu sempre como proteína primeiro para digerir melhor. A salada eu como também, mas como um pouquinho. Então, você come menos. E é natural, você acaba emagrecendo. Eu continuo emagrecendo ainda. Estou estabilizada já. Estou mais ou menos estabilizada, mas o meu médico, que é o Dr. Ricardo Cohen, quem fez a minha cirurgia, diz que isso aí até 1 ano e meio depois da cirurgia você continua ainda estabilizando. Então, se eu for pensar em algum tipo de plástico, eu quero perguntar para você a respeito de tratamentos que a cosmetria pode oferecer para substituir a plástica no corpo, né? Porque sobra, a pele sobra. Mas também eu até que me considero muito sortuda, porque está tudo mais ou menos ficando no lugar. Tem uma coisa ou outra, sabe? Lógico, o braço fica meio molinho, a mão, esse tipo de... não tem umas rugas que eu não tinha, mas eu não tô nem ligando. Estou achando que eu estou com um shape legal e pronto. Existem alguns tratamentos para essa questão da flacidez, tanto corporal quanto dos braços? braços? A mão dá um pouco de aflição, tá vendo? Que fica meio molinho. Vamos colocar assim. um pouquinho de pio. Não, mas isso eu tenho um pouco de medo dessas coisas de ficar enfiando muita coisa. Não, existe cânula. Hoje em dia a gente trabalha com cânula, que é uma agulha que quase não tem ponta, então inclusive não dá hematoma. Você faz uma entrada e você trabalha em forma radial, é muito tranquilo. E esses não pega nas veias da gente? Não, exato, a cânula vai fugir das veias, ela tem uma ponta redonda, então ela não vai furar, não existe esse risco. E é excelente dos bioestimuladores para flacidez corporal, isso é uma novidade. Os bioestimuladores são produtos à base da hidroxiapatita de cálcio ou do polilático, que injetados na sua pele você vai produzir o seu colágeno, elastina e ácido hialurônico de uma maneira biológica. Obviamente as respostas são individuais dependendo de cada pessoa, sim, mas em casos de celulite e flacidez juntas, nós estamos trabalhando tanto o ultrassom microfocado quanto essas injeções dos bioestimuladores. São perguntas bastante frequentes aqui. Pergunta aqui se tem algum pré-requisito para ser atendido pelo Dr. Otávio? Não, não tem pré-requisito nenhum. Será sempre muito bem-vinda, muito bem-vinda. Se foi muito difícil a cirurgia, não foi nada difícil a cirurgia. A cirurgia me internei numa sexta, sábado de manhã saí do hospital. Foi assim. Aí você passa 10 dias onde você toma líquidos e come pastosos e aí você começa lentamente a introduzir comida e pronto. Isso não foi difícil. O difícil são outras coisas. Eu falei, dumping, às vezes você come doce, você se sente meio assim. Não, a gente tem que começar a ter uma cabeça mais de magro, porque se você come mais do que você pode, você passa mal, é bem desagradável. Você se sente assim muito mal, dá taquicardia, dá uns negócios, é desagradável, bem desagradável. Às vezes tem diarreia, tem umas coisas, não é que é um passeio, mas eu acho que custo-benefício vale a pena. Tem a Randa Mariana Black, ela pergunta se é possível tirar manchas de alergia em pele negra. Excelente pergunta, nós temos no Brasil, obviamente, uma porcentagem grande de pessoas de pele negra e peles mestiças, e que acontece o seguinte, tudo que é vermelho numa pele, essa frase é boa, por um dia pode ficar marrom. Então se você inflamou essa pele, ela pode pigmentar. Obviamente as pessoas de peles morenas e as negras, elas têm uma tendência maior a manchar. Então, regra número 1, teve alguma manchinha ou algum machucado, proteja com proteção solar, até que esse eritema, essa vermelhidão vai embora. Depois de uns 15 dias que esse vermelhidão foi embora, você inicia um tratamento clareador. Então existem medicações clareadores que melhoram bastante. E hoje em dia evoluiu tanto a questão dos lasers, até em peles negras nós conseguimos fazer a depilação a laser. Isso é muito legal, hein? A laser é
realmente um sucesso, porque aqueles casos de foliculite, desagradáveis, deixando manchas, fica resolvido. Vamos aproveitar para as pessoas aproveitarem a consulta pública aqui, que todo mundo pode fazer perguntas para o Dr. Otávio e aprender um pouco. Vamos lá, o que tem? Esculta corporal eficiente. Então, exatamente Ana? esse nome dos bioestimuladores, é um dos nomes comerciais. Ele é eficiente sim, nós temos usado Mas aonde o Sculptra? na região interna dos braços, na região do abdômen, região interna das coxas e até naqueles pequenas flacidez de glúteo. Então você vai, não é um preenchedor, ele é um bioestimulador. Então associado com a radiofrequência nós temos gostado bastante do resultado, que na verdade o nome comercial é o Sculptra, mas é o ácido polilático. É uma alternativa bem interessante. Letícia de Florianópolis. Silvia, como foi a sua experiência de ser mãe após os 40 anos? Você quer dizer aos 45, né, Letícia? Eu engravidei aos 44, tive a Ana com 45 anos. Hoje eu estou com 63, ela está com 18. Foi uma experiência maravilhosa, rejuvenescedora, mudou minha vida. É o que eu digo, você na vida tem que ter um estouro para pegar pelo chifre, você tem que ter missões, você tem que ter tesão por alguma coisa, senão a vida vai andando de lado, você vai murchando, vai desinteressando, sabe? A gente tem que ter desafios. E esse era eu era um sonho que eu tinha, eu quero ser mãe, eu quero viver a maternidade, de repente virou um negócio que, você lembra? Eu falei, não, eu vou atrás desse projeto, e eu felizmente, graças a Deus, consegui, e a Ana é uma menina ótima, deu tudo certo, e deu não só certo com ela, deu certo pra mim, foi muito rejuvenescedor pra mim, tanto que foi muito marcante também quando ela fez 18 anos, é como se eu fizesse assim, ufa, sabe, um pedaço da missão está cumprida, né, de certa maneira, sabe, consegui criar, educar, passaram-se 18 anos, ela está com saúde, ela é uma boa menina, ela é bem comprometida com a vida, ela tem interesses, tem sonhos, então a vida tem que ter essas coisas. Quando a gente deixa de ter esses projetos, a vida se esvazia. E aí você começa a ficar pouco estimulada para se cuidar também, para fazer o que você precisa fazer para ser feliz. Concordo totalmente. As pessoas me perguntam, mas até quando você vai trabalhar? A gente não vai parar nunca. Eu tenho essa paixão pela dermatologia, pela para você é mais cosmetria. fácil porque você é médico e você tem sua clínica maravilhosa e você é um profissional liberal. Para mim, que sempre trabalhei em grandes empresas de televisão, né, estamos passando por essa fase de mudança da mídia. Você vê que agora nós temos digital, as emissoras, até a cable TVs, as televisões a cabo estão vivendo uma situação muito difícil por causa da crise econômica. De repente a falta de espaço é muito grande, então você tem que reinventar inclusive o espaço para se comunicar. Eu também amo me comunicar, mas está mudando a mídia toda, então você Quando tem que estar atrás. Quando a gente imagina estarmos aqui diante de um telefone fazendo isso, há 30 anos atrás. Imagina, há 30 anos atrás estava no meu programa com uma plateia de 400 pessoas falando para o Brasil inteiro. Aqui nós também estamos falando do Brasil inteiro sentados aqui na sua sala, aliás, com os quadros maravilhosos, tudo lindo. E assim, a vida vai mudando, porque você não pode morrer estando vivo. Você não pode, às vezes a gente fica deprimido, isso faz parte, mas passa, se cuida, vai atrás do médico. A gente tem realmente que fazer. A Ana Saldanha, queda de cabelo, o senhor faz PRP. Ana Saldanha é uma amiga minha que mora nos Estados Unidos e Alasca, que teve muita coragem de se reinventar. A uma certa altura, com 40 e tantos anos, se apaixonou por um cara pela internet. Sensacional. Não, e a louca, no melhor dos sentidos da Ana, a louca pegou, fez a mala e foi morar nos Estados Unidos. E tá com a vida lá toda organizada em função desse casamento. E funciona, eu acho que funciona. Por quê? Porque ela teve o comprometimento de ir atrás de uma vida nova para ela. Isso que eu estou dizendo, porque a beleza, gente, não é só o de fora, como disse o Otávio, não é só o lençolzinho de cima, é de dentro para fora. Agora, se de fora tá um lixo, você tem que arrumar. E aí você arruma se você tiver. Mas responde para a Ana, porque ela quer saber. Ela perguntou, PRP, é o plasma rico em plaquetas. É o seguinte, você retira sangue, você depois centrifuga e vai usar somente o plasma, que é rico em fatores de crescimento. Os resultados são muito interessantes para crescimento de cabelo e mesmo para rejuvenescimento. Acontece que no Brasil a Anvisa ainda não liberou. É uma técnica já usada nos Estados Unidos. Ela tem um futuro promissor, nós estamos realmente bastante ansiosos para poder usar. E a Ana nos Estados Unidos deve fazer ela faz isso? Lá os médicos, os colegas nossos dermatologistas já fazem. Então ela deve estar fazendo, mas infelizmente no Brasil ainda não tem aprovação da Anvisa, apesar dos estudos terem comprovação científica de que realmente funciona. Existe todo um... O que é? Um ácido? Não, é um sangue. Você tira o seu sangue,
Nós centrifugamos. Para quê? Para pegar plaqueta? Para pegar exatamente o plasma rico em plaquetas. Aquela parte sobrenadante que é rica em plaquetas, ela é rica em fatores de crescimento que estimulam o crescimento de células. Nossa, mãe. Então é muito bom. Isso vai ser um sucesso. É Imagina um todos os sucesso. homens carecas vão querer fazer isso para ganhar cabelo de novo. Enquanto não fazemos esse plasma, tem um outro tratamento que é o MMP, que é microperfusão com agulhas no couro cabeludo. O que é isso? Na verdade, você vai promover pequenos ferimentos que vão conseguir ser porta de entrada para os medicamentos. Então você vai direto no problema, através, imagina uma maquininha de tatuagem com agulhinhas. Você vai fazer pequenos ferimentos, é o que nós chamamos de drug delivery. Quer dizer, nós vamos entregar o medicamento no local certo. E aí estimula o couro cabeludo e estimula o crescimento. Exatamente. Mas o PRP é uma grande novidade, a gente está bastante Ana. ansioso para que isso volte. Por que depois dos 40 a gente fica com 2 marcas de expressão no pescoço e flacidez? Minha filha, Veja isso bem, é fogo. Sandra. Isso. A partir dos 25 anos de idade, nós perdemos 1% de colágeno ao ano. Então, vai fazendo essas contas. E nós, de uma geração que tomou muito sol, acelerou esse processo. Então, essas marcas são em decorrência da flacidez, da falta de estrutura desse rosto. Você vai trabalhar com todas essas técnicas que nós falamos. Desde a toxina na musculatura... Mas desde os 40 anos começa a trabalhar com isso? Até antes. Ontem nós esquecemos de falar da prejuvenation, que é esta cultura jovem para sair bem na selfie, pessoas de 25, 30 anos já procurando tratamento de rejuvenescimento preventivamente. Mas isso é uma Tem exagero. que ter Exagero. bastante... Uma moça de 25 anos vai enfiar o quê? Vai se enfeiar. Tem que tomar muito cuidado, porque o exagero, por exemplo, a toxina em modelos que precisam ter uma imagem sem linhas, nós conseguimos fazer poucas unidades e é uma forma preventiva para você não chegar aos 40 com tantas linhas. Mas eu acho que todo cuidado é pouco, cada caso é um caso. Cuidado com o exagero, com certeza. Qual a pergunta que nós temos da... chegando. Colágeno oral produz efeitos... sim, mas desde que seja... Colágeno oral quer dizer o quê? Esses remédios complementares que você toma? É o hidrolisado de colágeno. Então, normalmente são envelopes, tem que ter 10 gramas, porque não adianta você tomar uma bala de colágeno se não tem 10 gramas ou 2 comprimidos de 500 miligramas. Para funcionar, é que nem remédio. Você toma antibiótico, 250 miligramas, de 8 em 7 dias, certo? Tem um protocolo. Funciona isso? Funciona. Mas desde que você faça os estímulos, seja com as injeções ou com o calor, com os lasers, para isso realmente ter um Porque efeito senão biológico. esse colágeno espalha pelo corpo inteiro, não vai para o rosto só. Você precisa ou para onde você quer que vá. Exatamente, ele melhora as articulações, assim também tem o ácido hialurônico que você ingere, melhora o gel das articulações e o hidrolisado, desde que seja hidrolisado, que ele se transforma em peptídeos no seu estômago, ele é cortado em pequenas moléculas que vão cair no metabolismo da derme, do fibroblasto e fazer colágeno. Quer dizer, novo. funciona, não sai pelo xixi, né? Não, porque existem estudos porque a gente vê comprovando. muita coisa que a gente vê que as pessoas compram em farmácia e eu fico imaginando que isso aí tudo é dinheiro jogado fora. Tem que Tem tomar muita cuidado. porcariada, ainda mais, especialmente nos Estados Unidos, né? Que você compra um monte de coisa ali. Você é levado às vezes ao rejuvenation, você vê essa palavra, você é atraído e muitas vezes os componentes não estão nas miligramas adequadas. É muito comum para tratamento de cabelo. Então existem hair force, coisas assim que te induzem a achar que você vai ficar com açúcar de cabelo e na verdade não tem as miligramas adequadas. Pois é. Uma pergunta da Kátia, Dr. Otávio. Boca caída dando impressão de brava, bem como melhorar? Qual o procedimento? Nossa, você tem, eu fiz isso. Isso eu aqui, na fez verdade, um negócio que cai aqui um pouquinho, aí dá uma nós brechidinha temos aqui. nós chamamos linha de marionete, então tem o bigode chinês e a linha de marionete. Quando você tem isso, acontece que nós precisamos melhorar a estrutura lateral do rosto, da mandíbula. Então você tem que tracionar, fazer injeções com cânulas neste arco da mandíbula, que é muito comum inclusive nos homens. O padrão de beleza masculino nós estamos realçando agora, fazendo definição do ângulo da mandíbula e projetando um pouco do queixo. Aí fica másculo de novo. Se você vê pessoas, às vezes, você olha e não sabe exatamente o que ela precisa, às vezes é somente queixo. Se você projetar um pouquinho do queixo, você faz uma harmonia entre a ponta do nariz e o mento, você vai deixar esse rosto mais harmônico. Agora, o queixo é só com injeção de um pouquinho? Só um preenchedor de ácido hialurônico. Gente que não tem queixo também não devia fazer isso? Ou não? Ou tem que pôr Pode? prótese? Não. Conseguimos colocar hoje em dia, moldar. A gente volta a brincar de massinha, como na infância, com essas injeções de ácido hialurônico. Agora, Otávio, deixa eu fazer a provocação aqui. Vocês não estão brincando de Deus um pouco também? Não, tem limite, Quem Não, se a acha gente Deus tem que viaja perguntar. demais. Não, a né? gente tem que perguntar
perguntar isso, porque tem pessoas que querem se transformar em homem-gato. Eu Às já vezes vi cada eu me sinto- coisa. Eu às já vezes eu me sinto entrevistei um até pintor, pessoas. assim, ou um escultor, entendeu? Com essas músicas que eu tenho aqui, a inspiração vem de tal forma, você se transcende um pouco. Mas, obviamente, com todo critério. Eu vi uma palestra sua muito linda, eu estou te provocando, mas que mostrava justamente a beleza renascentista, o equilíbrio da beleza. Todo rosto tem toda uma divisão, tem toda uma estrutura. Agora faz todo sentido. Se você põe um tiquinho de um líquido aqui, que é esse o hialurônico, ele estrutura aqui, ele levanta isso aqui. Olha, faz matemática da beleza. É matemático da beleza. Você levanta aqui, realmente o negócio diminui. Quer dizer, antigamente ficava enchendo, você parecia aquele, como chama aquele bofão, balão? Aquele desenho animado que é um bofão, gente, como é que chama? O fofão. Parecia o fofão, a bocona assim, né? Parecia o fofão, a pessoa não tinha medida. E algumas extravagâncias são as bocas, na verdade. Essas bocas são horrorosas. Mas é por questão de equilíbrio e desproporção. Se você for ver os lábios belos, eles têm uma proporção de 1 para 2, teoricamente. Um é o quê? O de cima e o de baixo, 2. Você vê horrorosos quando eles estão ao contrário, 2 em cima para 1 de baixo. Acho que aquele bico. Então esse é o exagero e é a proporção. É bico de pato. Nós falamos na matemática da beleza, que é esse equilíbrio dos terços. Olha uma pergunta boa aqui. horizontais. Ruga de expressão no meio da sobrancelha. Toxina, Isso é botox. Isso é botox. Isso é a toxina, que é um clássico no tratamento da musculatura, que vai evitar que você fique repetindo esses movimentos musculares e marcando menos a testa, a sua pele. É um clássico. Eu acho que a toxina, nós fizemos 25 anos de uso dela esse ano. Fizemos bodas de prata usando a toxina. É sensacional. Você imaginar que a oftalmologista descobriu que fazia para espasmo muscular, né, para as pessoas que tinham tipo de quer ver um assunto bom de botox? Eu vi você aqui no live. As pessoas que têm muita hiperidrose, que sua muito embaixo do braço, fica aquela coisa nojenta na roupa, fica aquele aparecendo, a pessoa fica assim, sua na mão e sua embaixo do braço. Com botox com injeções de botox embaixo do braço, você para de suar. É sensacional. É sensacional. Isso é que nem a acne demais, você tem vergonha de ter, você pode resolver. No verão, as pessoas normalmente devem fazer agora, nessa época que você passa o verão todo, os jovens que não conseguem dançar. É um constrangimento como o da acne. Tão importante quanto. Fica chama hiperidrose e 2% da população tem isso. Você pode imaginar quantos milhões de pessoas. Eu fiz já uns 3 programas sobre hiperidrose. A pessoa sua desde no pé, na palma da mão, tem vergonha de segurar na mão do namorado, que vai pegar na mão do namorado, toda suando, a caneta cai, fica aquela mão toda melada, uma mão meio gelada, e aí embaixo do braço, é uma doença dificílima, agora com esse negócio do botox. A toxina é uma grande, a toxina tem várias outras indicações nas patologias. A Solange Tavares, com que frequência precisa colocar ácido hialurônico? Veja bem, neste novo processo de reestruturação, nós fazemos uma vez. Isso deve durar 1 ano, 1 ano e meio. Acontece que nós temos várias densidades, as pessoas precisam entender que esse líquido, imagina um leite integral, desnatado, são várias texturas e densidades. Onde eu quero fazer aquelas pontes maiores, é uma densidade alta, onde eu quero delicadeza, bem mais baixo. Então você estrutura, depois de uns 6, 8 meses você vê onde ainda precisa mais um pouco, isso deve durar 1 ano, 1 ano e meio. Diferente da toxina que você repete pelo menos 2 vezes ao ano. Então, existe uma durabilidade maior. Quer dizer que dura 1 ano, 1 ano e meio. Se você fizer toda a estruturação de uma vez, sim. É bem interessante. É bem interessante, porque dali aí você vai renovando. Tem mais pergunta. Sculptra é melhor que Botox? Não, um complementa o outro. Um está trabalhando mais biologicamente e o pescoço e colo, pois já tenho 43. A Edvânia está preocupada já com pescoço e colo. É chato mesmo, porque às vezes a gente trata e passa creme e tudo, até a mandíbula, esquece do pescoço. O pescoço realmente é uma das áreas mais chatinhas de tratar, mas hoje nós aplicamos também a toxina, que eu chamo de Nefertiti, que é o lift da Nefertiti. Por que é isso? Porque a Nefertiti tinha um ângulo maravilhoso da mandíbula. E aí você põe Botox aqui? É para você relaxar essa musculatura do platisma e outra mais forte fazer o efeito contrário. Quer dizer, hoje em dia tudo são tensões que vocês mexem no corpo. Eu nunca imaginei que eu ia precisar tanto da física. Lembra no cursinho que a gente chamava física? Era uma vela numa velocidade X, agora a gente trabalha com movimentos de supressores e depressores da musculatura. E eventualmente com preenchimento aqui, outro ali, para criar essa tensão. Quer dizer, por isso que é a matemática da beleza. Essa área da cosmetria, eu lembro, acho que a primeira vez que eu te entrevistei, o nome cosmetria
Era um negócio Assustador, era um palavrão. Porque o Otávio é dermatologista, certo? Quer dizer, estudou dermatologia, entende de câncer, de doença, de alergia, de tudo. A cosmiatria foi uma novidade há alguns anos atrás, que hoje ela ocupou um espaço muito importante, né? Não só no rejuvenescimento, mas na beleza, na adaptação da mulher no seu tempo e do homem também. Quer dizer, você vê, nós estamos falando aqui já há quanto? Meia hora, 40 minutos de tantos benefícios, né? É uma área da medicina que veio para ficar. Né? Ainda mais se a gente tem mais idade e quer estar bem. Adorei essa história do terço final, né? 30 anos. Papada, como eliminar? A Isa. Boa, Isaltina está perguntando. Sim, a papada tem uma grande novidade. E sobre os fios também, isso eu ouço muito. Fios de PDT, PDO. Eu tenho um pouco de medo desse negócio de fios. Existem vários fios que são reabsorvíveis, que têm a sua ação, mas eles têm uma tração temporária. Então, nós preferimos tecnologias que tenham um efeito mais duradouro. Então, isso acaba não sendo a primeira técnica que nós optamos. Em relação ao que ela perguntou dos fios, do PDO e do Sculptra. Sculptra nós falamos. Não, já falou. Não, ela perguntou dos fios e do pescoço e papadas. Qual é que você bem faz? Lembrado. Hoje em dia nós fazemos congelamento, aquela gordurinha, aquele duplo queixo, a papada, um método de queimar gordura pelo frio é consagrado, chama-se criolipólise. Pouquinha gordura, né? Não adianta a pessoa vir com um barrigão aqui querendo terminar. É o que eu sempre digo, você emagrece e sobra uma boia. Né? Essa boiazinha que sobra, inclusive essa gordura do sutiã, que salta do sutiã, que na mulher é terrível, é a mesma ponteira que nós fazemos na papada. Então uma micro ponteira, imagina um aspirador, esse aspirador suga essa gordurinha, você vai ficar ligado a um aparelho durante 35 minutos só, acabou. Mas com calor. Frio, crio. Crio, congelamento. Frio. Então este que você destruiu, você não recupera mais. Graças a Deus, quem é que quer papo? Então ela quer a da papadinha é uma tecnologia. E você pode fazer também pelo calor. Ácido polilático, tá falando? É o Sculptra, que nós já falamos, que são os bioestimuladores. Essa é a Mirebe. Júlio de Porto Alegre. Doutor Otávio, como consegue sua rotina de viagem e atendimento no seu consultório para ter seu peso? Boa pergunta. Eu, quando viajo, eu ando muito. Acho que uma das você queima, é positivo ou negativo. Se você comeu super bem, tomou um bom vinho no dia seguinte, eu caminho. Então, tento fazer os meus maiores trajetos caminhando, tento fazer um super bom café da manhã, almoço, eu não almoço, e eu vou jantar corretamente, mas também não muito tarde, né? Porque depois dos 60, nós temos pesa e pode dar refluxo. Não é fácil não, gente. Mas eu não me privo de boa comida, eu sou realmente um bom gourmet. Suzana de Rio Claro, o que mais me incomodou no seu corpo após a perda de peso? No meu? Você. O que mais me incomodou no meu corpo? Pra mim, o braço um pouco caído, assim, que eu não, assim, essa coisa assim, meio assim, porque eu fiz uma coisa que não se faz com tanta frequência. Eu fiz a cirurgia mais velha. Então, eu também já estava envelhecendo, porque eu já estava com 63 anos, fiz com 62. Então, eu estou combinando a perda de peso com a idade que está chegando. A perda de colágeno da idade. Então, de certa maneira, as duas coisas combinadas. Então, a textura da pele está um pouco diferente. Você tem hidratado bastante. E o Marcelo, que é meu marido, fala, não, você está ótima. Ele acha que eu estou indo muito bem. Então, se eu tiver que fazer algum tipo de cirurgia, não sei, os seios caem também mais. Eu sempre fui peitudona, né? Que era um negócio até me incomodava. Agora eu estou sempre peitinho menor. Então, isso, acho que são correções cirúrgicas. São coisas diferentes. Não, talvez ou uma correção cirúrgica, mas eu não sinto necessidade. Por enquanto eu estou me acostumando com esse novo formato. Assim. São quantos meses já? Não, um ano. Um ano? Um ano e... Não, foi em setembro um ano, quer dizer, já estamos em novembro, um ano e 2 meses. Sensacional. Até 1 ano e 6, quando você faz a bariátrica e perde bastante peso, você tem que esperar para estabilizar e ver o que vai ficar. Porque a pele volta também. Aliás, a minha já está voltando. Aliás, por quê? Isso é genético, isso é uma qualidade. Me conta isso que eu não estou entendendo, nem eu estou acreditando, porque está voltando. Sorte, porque não é todo mundo. Às vezes você pega em certas peles, você sente aquela pele jovem já realmente um pouco. Eu sempre fui dura, eu sempre fui uma gorda dura. Então isso você está com colágeno bom, você não teve uma perda exagerada, não teve tanta flacidez por causa da sua genética. E aí, o que eu posso fazer para ajudar nesse negócio da pele? Continuar hidratando e vamos fazer as injeções dos bioestimuladores, além de começar... No corpo inteiro? Vamos pegar áreas mais críticas e aumentar a sua ingestão do hidrolisado de colágeno. Isso é fundamental. Porque ele até substitui uma refeição. Se você tomar um envelopinho com esse hidrolisado, você pode ter uma certa saciedade ou depois da musculação. Pergunta da
Tem essa gordura debaixo do braço, é horrível, só sai com cirurgia? Não, ele não falou que não é cirurgia, é essa coisa gelada que você põe e tira. Não, você pode fazer esse congelamento, sim, de gordura. E aí depois de algumas semanas iniciar um pouco de radiofrequência. Mas não é cirurgia isso é tratamento justamente. É tratamento. Vamos acabamos? Acabar essa conversa? Nossa, a gente mal começou. Pena. Pela gente aqui a gente fica falando sem parar. Já deu uma hora? A nossa rede normalmente... Você foi o nosso top 5. É que eu gosto de falar e a gente tem muito assunto. Obrigado mesmo. Vamos agradecer obrigado, todas as nossas amigas e amigos que estão acompanhando. Agradecer o meu pessoal aqui, tá? Eu não sei se a gente está no meu Instagram ou se está no Instagram da Clínica Otávio Macedo. No meu Instagram. Obrigada, pessoal, por acompanhar a nossa conversa. Eu depois, o Otávio vai me ensinar aqui, e a equipe dele, como é que a gente faz para colocar toda essa consulta, porque na verdade ele teve a generosidade de fazer uma grande consulta pública, né, como se você estivesse sentado na frente dele fazendo as perguntas. Então nós vamos publicar isso, assim você que está em casa vai poder ouvir de novo, põe a sua mãe para ouvir, põe o seu marido para ouvir. Com certeza. Nós deixamos sempre o nosso contato, o WhatsApp para contatos diretos. Às vezes as pessoas querem uma privacidade, então o direct nosso da Clínica Otávio Macedo, que é o nosso Instagram, @Clínica Otávio Macedo, nós estamos abertos, adoramos fazer esse contato com vocês. Muito obrigado pela presença. Não tem como te agradecer. Imagina, querida, é um prazer, é um grande mesmo. prazer. Eu que agradeço todo o carinho de tantos e tantos anos comigo. E essa paciência, porque eu nunca fui também, ele me chamava, Silvia, você tem que vir aqui, eu nem vinha. Eu sou uma pessoa muito, assim, quando eu sinto que tem que fazer, daí eu vim, pedir socorro e agora realmente a coisa está indo, eu estou muito satisfeita com os resultados, obrigada para você e para as meninas, as médicas e médicos que também cuidam de mim aqui. É um astral maravilhoso, na hora que você põe o pé aqui do manobrista na porta, até os funcionários assim que te atendem, realmente você está de parabéns, você tem um lugar que tem um astral, faz a gente já ficar mais bonita na hora que põe o pé aqui dentro. Obrigada, pessoal. Beijo.